Lojas de pneus e acessórios foram atingidas por um incêndio ontem à noite na Vilarinho, região de Venda Nova. Gente, coitado desse rapaz, coitado desse rapaz. A gente está lá, vamos mostrar lá ao vivo. Olha, o nosso querido Rômulo está lá. Ô Rômulo, eu ontem vi o sofrimento do dono desse lugar. Você está aí com a Defesa Civil. Vamos prestar serviço agora. O que aconteceu? Parece que tem imóveis que vão ter que ser lacrados. Eu estou vendo muita fita e zebrada. É com você, ao vivo na tela da Band. Pois é, Maraca, boa tarde a você e boa tarde a todos. A Defesa Civil esteve aqui hoje cedo avaliando a estrutura desses imóveis e, infelizmente, alguns deles foram interditados. Eu estou aqui com o agente Vitório da Defesa Civil, que vai falar um pouco para a gente sobre essa interdição, o porquê que esses imóveis estão interditados e também uma faixa aqui da Avenida Vilarinho. Boa tarde, Vitório. Boa tarde, Maracanã. Boa tarde a todos os telespectadores da Bandeirantes. A Defesa Civil esteve hoje no período matutino realizando vistoria nesses imóveis, né? E foram constatados aí risco iminente de colapso da estrutura remanescente, da estrutura metálica, né? Do telhado e das paredes. Então foi feita uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros, utilizamos equipamento drone para subsidiar a avaliação de risco para que possamos aí debelar o incêndio. Pois é, Maraca, o incêndio aqui, ele atingiu 4 empresas e foi de grandes proporções. Ele começou a princípio aí, ainda estão sendo investigados, mas em uma loja de pneus, mas também atingiu lojas de tintas ali. São lojas com materiais inflamáveis, com bastante material aqui. E eu estou com o Tenente Mendes, que atuou nesse combate às chamas, Maraca, que vai falar como que foi essa atuação do Corpo de Bombeiros, que contou também com o apoio aqui da Defesa Civil, com a Polícia Militar e com outros órgãos. Correto. Ali é uma loja de autopeças, tá? É uma lataria e peças de automóveis, e aqui na minha retaguarda é uma borracharia. Então nós começamos o combate ontem de tarde, quando foi acionado o Corpo de Bombeiros, passamos a madrugada toda combatendo incêndio e agora pela manhã fizemos o rescaldo. Foram gastos aproximadamente 180 mil litros de águas, mais ou menos 37 bombeiros envolvidos. Maraca, para você ter ideia do tamanho desse incêndio, nós temos as imagens desse incêndio aí na noite dessa quarta-feira, da proporção à fumaça. Pôde ser vista em diversos pontos aqui da região de Venda Nova. O capitão Rodrigo Alves, ele falou agora com a nossa equipe da importância da atuação em conjunto aqui, não somente do bombeiro, mas da Polícia Militar, do uso da escavadeira ali da Defesa Civil. Capitão, conta pra gente qual que é a importância ali num incêndio como esse, do trabalho em conjunto, né? Tanto para prevenção, mas também para conter essas chamas das estruturas. Boa tarde a todos. Pois é exatamente dessa forma, porque os recursos, né, são bastante diferenciados e distribuídos de forma específica. Então, quando há uma atuação em conjunta como essa, podemos apoiar, né, um órgão no outro e construir uma situação operacionalmente mais eficaz para oferecer o melhor serviço à sociedade. Então, a participação da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros em conjunto aqui nessa atuação, cada um na sua esfera de competência, é uma demonstração dessa coordenação, dessa ação integrada visando o bem-estar social. Maraca, as imagens aqui são de destruição de verdade. Eu estou aqui, a fumaça ainda ocupa parte desses imóveis. 2 deles foram interditados porque a estrutura colapsou, como o agente Vitório falou. Um deles está interditado temporariamente, Maraca, justamente por causa desse acúmulo de fuligem. Alô, Rômulo. E aí, eu vou... Oi. É o seguinte, o bombeiro está aí ainda. Ontem as pessoas ficaram impacientes. Chama aí o bombeiro. As pessoas ficaram impacientes e repasse aí ao Corpo de Bombeiros da forma que eu vou falar aqui. As pessoas tiveram uma certa impaciência com a demora do Corpo de Bombeiros. Gente, presta atenção aqui. Eu não tenho autorização para defender o Corpo de Bombeiros, mas eu tenho autorização minha particular para defender a instituição Corpo de Bombeiros, certo? Porque poucas pessoas de imprensa têm essa coragem de abraçar determinadas causas das instituições. É mais fácil bater do que cobrar ou de elogiar. O bombeiro, ele está envolvido em centenas de ocorrências de incêndios criminosos em Minas Gerais.
No Brasil, são mais de 2.500 ocorrências envolvendo incêndio. Então, eles estão correndo para todos os lados. Aí demorou um pouquinho, o tenente-coronel assumiu que demorou em função de uma série de ocorrências. Então, a gente tem que ter paciência. Não adianta. Não brota um bombeiro da noite para o dia numa situação como essa, grave como essa. Eles reconheceram que demoraram um pouco a chegar aí em função de uma série de ocorrências. É isso, Rômulo? O Maraca está fazendo uma pergunta aqui. Parece que algumas pessoas questionaram o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros. Nós sabemos aqui da atuação do Corpo de Bombeiros em diversos focos de incêndio, ainda mais nessa época do ano. O tenente-coronel do Bombeiro assumiu que houve um pouco de demora, mas em virtude disso, dessa quantidade de chamados que o Corpo de Bombeiros tem recebido, principalmente nessa época do ano. Eu queria que você falasse dessa resposta, como que foi essa resposta do Bombeiros e dessa quantidade, né, de chamados que vocês têm recebido nessa época. Correto. Essa época do ano aumenta consideravelmente as respostas de incêndio do Corpo de Bombeiros e quando acionamos o 93, desloca um caminhão para cá. No caso desse incêndio específico, nós deslocamos a viatura de produtos perigosos. Quando entra um incêndio em borracharia, ou no caso ali de material que a gente não sabia o que era, desloca uma equipe de produtos perigosos para dar essa primeira resposta. Na sequência, desloca os outros caminhões e o nosso AJ, que é nossa carreta de água. Perfeito, tenente. Então, essa questão ali dos chamados, o Corpo de Bombeiros está pronto para atuar, está pronto, mas infelizmente, devido ao número ali de chamados, por mais que tenha equipamentos, treinamentos, pessoal de pronto emprego, realmente há uma dificuldade ali de atendimento dessa população e ainda assim é feito da maneira mais célere possível, né? Correto. Quando entra uma ocorrência dessa proporção, nós deslocamos os recursos para cá. Então o recurso estava empenhado em outra situação, nós deslocamos os recursos para cá. Perfeito. Aí você falou que inicialmente vieram 2 caminhões e quando vê realmente a proporção das chamas, do incêndio, além desse combate inicial, vocês chamam o reforço, outras unidades, às vezes aqui é atendido por um batalhão, mas outras unidades também cooperam entre si ali para o combate dessas chamas, né? Correto. As primeiras viaturas que chegaram é uma viatura nossa de produtos perigosos, deram essa primeira resposta. Nós tivemos que durante a madrugada 37 militares trabalhando. Viatura de combate a incêndio e viatura de salvamento. Nós não tínhamos certeza se tinha vítima ou não no local. Então nós deslocamos a viatura de salvamento para cá para tentar ver se tinha alguma vítima no local. Perfeito. Obrigado, tenente. Agora eu vou chamar o capitão aqui. Ô, capitão, por favor, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui, porque eu sei que esse incêndio ainda está sendo investigado, as causas ainda serão investigadas, mas quais são os próximos passos a serem tomados aqui nesses imóveis? A investigação se inicia logo ao final do combate, né? Então agora está um ambiente seguro, né? Ou pelo menos relativamente seguro. A gente entra na investigação de incêndio buscando identificar a causa, a origem e entender a dinâmica do incêndio. Como foi que ele se desenvolveu, ele começou onde, passou para onde, quais foram os materiais envolvidos, esse tipo de coisa. E essa nossa investigação, ela tem como objetivo melhorar a compreensão do Corpo de Bombeiros sobre a dinâmica dos incêndios para poder orientar mais adequadamente a sociedade, seja na forma de uma informação para a segurança de todos, seja na forma do melhoramento das nossas normas técnicas que fazem parte do processo de licenciamento. São por razões como essas que a gente tem as nossas ITs, né, as nossas instruções técnicas, bem fundamentadas, porque baseiam-se em estudos como esses estudos práticos pós-sinistro que estamos realizando aqui. E o Corpo de Bombeiros chegou a ter contato com os proprietários desses imóveis? Eu cheguei a conversar com um deles hoje e ele falou que não tinha seguro. O Corpo de Bombeiros chegou a conversar com outros, sabe ali se há um seguro desses imóveis, qual a dimensão ali do prejuízo causado por essas chamas? Realmente o prejuízo é visível, né? A loja de pneus aqui, por exemplo, perdeu praticamente tudo, tal qual a loja ao lado, que tinha faróis, lanternas, acessórios veiculares. E houve um terceiro imóvel envolvido, que é um pátio para inspeção veicular,
que esse não tinha nada específico, não tinha nenhum veículo estacionado, que teve prejuízos materiais no muro de divisa desses dois ambientes. Agora, em relação ao licenciamento de segurança contra incêndio, apenas um dos imóveis estava regular. Os outros dois estavam irregulares. Então, 2 deles estavam com auto-vistoria irregulares? Não tinham licenciamento. Eles não têm. Um dos imóveis tem o que nós chamamos de certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros, que é uma etapa declaratória do licenciamento, né, feito por um profissional da arquitetura ou da engenharia, mas esse foi atingido, teve prejuízos menores, né, mas os outros 2 mais atingidos não identificamos o licenciamento para essas edificações. Então é isso, Maraca. As causas desse incêndio, como o capitão falou, ainda serão investigadas, mas o que fica aqui é um prejuízo e cenas realmente ali de desastre, Maraca. Olha só, a gente mostrou ali com a prestação de serviço a questão do imóvel. Tá tudo destruído. Agora você imagina, né? A pessoa não tem seguro, 2 não tem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, não poderia estar funcionando. Quero agradecer, inclusive, aqui ao AI Imagens Aéreas, que nos cedeu essas imagens. A destruição é muito grande. E ao longo dos últimos meses, a gente tem percebido uma série de incêndios em comércios. Será que é falta de manutenção, falta de engenharia propriamente dita, de profissionais da área técnica que diz respeito à energia, né? A aspersores para poder apagar esse fogo mais rápido? É preciso ter alguma coisa que contenha isso. E a fiscalização que também é feita pelo Corpo de Bombeiros. Ô Rômulo, para fechar, como é que tá o movimento aí? Agora há pouco passou um idiota numa moto aí acelerando para poder assustar vocês. Sempre tem um idiota montado numa moto querendo fazer gracinha. E esses que fazem gracinha, o capeta espera eles. Como é que tá o trânsito nesse momento? Aonde você está agora? Pois é, Maraca. Apesar de ter um pedaço aqui da Avenida Vilarinho interditada nesse momento, o trânsito flui normalmente, considerável ali para o horário aqui da Avenida Vilarinho, que nós sabemos que costuma agarrar um pouco, mas mesmo com esse trecho aqui engarrafado, nós temos agora uma imagem de um rapaz tentando entrar aqui na avenida, que está bloqueada, está fazendo o retorno aqui, mas o trânsito aqui flui normalmente, Maraca. Certo, então, eu fico aqui preocupado com esses incêndios que estão acontecendo. Ora é Betim, ora é Santa Luzia, ora é Joatuba, ora é Belo Horizonte. Alguma coisa está acontecendo, não é possível. É uma coisa impressionante, os incêndios são de grande